Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é o professor Dasley e estamos aqui neste vídeo de hoje para darmos aí continuidade aos nossos estudos não presenciais. Lembrando que aqui a área do saber é matemática e o nível de ensino, 8º ano do ensino fundamental. Então, galerinha, queremos aqui dar continuidade a estes nossos estudos, lembrando que na semana anterior exploramos aí sobre esse objeto de conhecimento matemático, ou seja, os polígonos. Nós vimos aí a questão das nomenclaturas dos polígonos, a questão dos elementos através dos quais os polígonos são construídos. Vimos também questões relacionadas aos ângulos internos e externos em polígonos, a soma desses ângulos internos e externos. Também estudamos sobre diagonais de um polígono, questão da convexidade, regularidade. Então, percebam que exploramos aí bastante acerca dos polígonos de uma maneira geral, certo, galerinha? Em particular, neste vídeo de hoje, entraremos aqui no estudo específico, como vocês podem ver aí no SWAY apresentado, dos triângulos. Então, neste vídeo, iremos ampliar o estudo dos triângulos. Lembrando que os triângulos são os primeiros e mais simples polígonos, através dos quais todos os outros polígonos podem ser formados. Certo, galera? Então, os tópicos aí relacionados a este estudo dos triângulos são esses aí, apresentados para vocês, né? Iremos falar aqui novamente, refrescar nossa memória acerca dos elementos primários dos triângulos e também a questão da não convexidade dos mesmos. Iremos também aqui falar um pouco da condição de existência dos triângulos. Iremos também falar um pouco aí sobre a classificação quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos, classificação dos triângulos. Também retomaremos aí novamente a questão da soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Iremos também falar aí sobre a questão dos elementos secundários, certo, pessoal? Lembrando que este quinto tópico aí, ele é o diferente aqui no nosso estudo de hoje, certo, galera? Então, vamos avançar aí em nossos estudos acerca destes tópicos com respeito aos triângulos. Vamos aí primeiramente para a questão dos elementos e logo após a questão da não convexidade. Inclusive, aí no SWAY, vocês podem ver a imagem de um triângulo, né? Um triângulo, como vocês já sabem aí, né? Polígono formado por 3 vértices indicados pelas letras A, B e C, letras essas maiúsculas, certo, galerinha? E aí, só retomando o que já vimos aqui acerca dos elementos, onde iremos aqui denominar, para fins de facilitação de estudos, de elementos primários. Então, nós temos aí, primeiramente, os lados, certo, galerinha? Olhando este desenho desse triângulo ABC, percebam que nós temos aí 3 lados, isto é, 3 segmentos. Cada um deles inicia em um ponto e finaliza em outro. Nós temos aí quem é? O lado que vai de A até B, ou seja, ele começa no vértice A, vai até o vértice B, certo, galerinha? Um segmento de reta, lembrando, segmento de reta é uma fração da reta, não esquecem isso, tá bom, galerinha? Então, nós temos também o lado BC e, por fim, o lado CA. Então, percebam que nós temos 3 lados, por isso que ele recebe esse nome, né, de triângulo. E, na verdade, não é um nome tão usual assim, como o triângulo, mas também nós podemos chamar os triângulos de triláteros, levando em consideração o que acabamos de ver aqui sobre a quantidade de lados, certo, galera? Então, eu posso chamar, na verdade, um triângulo também de trilátero. Como eu falei, esse nome não é tão usual, mas não deixa de ser correto. E como nós sabemos aí, o triângulo ele não só tem 3 lados, ele também vai ter 3 vértices, que inclusive é o que originam esses lados. Nós temos aí o vértice A, indicado pela letra maiúscula A, temos o vértice B e, por fim, o vértice C, certo, galerinha? Então, esses 3 vértices, isto é, esse
esses pontos de encontro entre os lados é que faz com que tenhamos aí no triângulo 3 lados. Então, veja essa associação aí. E, por fim, nós temos o elemento ângulos, certo, pessoal? Lembrando que na questão da representação, nós vamos ter praticamente a mesma notação usada para vértices, isto é, as letras maiúsculas, só que uma pequena diferença. Observem aí, eu tenho o A, vértice A, só que eu tenho aí um acento circunflexo em cima desse A. Esse acento circunflexo indica justamente o quê? Que eu não estou me referindo ao elemento vértice, e sim ao elemento ângulo. Já vista que ângulo, a palavra ângulo, inicia com A com acento circunflexo. Então, todas as vezes que vocês verem aí, tanto aqui no estudo dos triângulos, quadriláteros, enfim, no estudo dos polígonos, vocês verem a letra maiúscula com o acento circunflexo, já se liga aí nessa ideia. Estamos nos referindo ao elemento ângulos. Então, temos o ângulo A, certo, galerinha? Ângulo B e, por fim, ângulo C. Por isso ele recebe esse nome, né? Triângulo, 3 ângulos. Ou também trilátero, 3 lados. Beleza, galera? E dando continuidade, vem uma pergunta aí para nós agora acerca da questão da não convexidade. E aí, a pergunta: será que nós podemos construir um triângulo não convexo? Recordando lá em cenas de capítulos anteriores, o que estudamos acerca de convexo e não convexo, que é a propriedade de convexidade. Lembre que um polígono ele é convexo quando ele tem uma entrada para o seu interior, quando ele tem uma abertura para o lado de dentro. Tipo, por exemplo, aquela bandeirinha de São João, que tem lá as duas pontas. Perceba que ela tem uma entrada para o interior. Então, ali é um exemplo de figura não convexa, certo, pessoal? Já se nós temos aí, por exemplo, um quadrado, veja que o quadrado é um polígono todo certinho. Isso faz com que ele seja um polígono convexo. Mas no caso do triângulo, o que é que vocês acham? E aí, galera, será que ele é convexo ou não convexo? Pense um pouquinho aí. E aí, pensaram? Não é, pessoal? Ele vai ser sempre convexo. E aí tá até um exemplo aí para vocês, né? Se vocês olharem aí, é como eu tivesse um triângulo, certo, pessoal? Eu tenho como se fosse um triângulo. Só que vejam que o que eu fiz com um dos lados aí, eu dobrei. Imagine que esses lados fossem móveis e aí eu pudesse dobrar um dos lados. E foi o que eu fiz aí nessa figura, para vocês verem melhor. Eu peguei um dos lados do triângulo e dei uma dobra. Só que percebam que quando eu fiz uma dobra, a figura formada agora deixa de ser um triângulo, porque ela ganhou um lado e ela passa a ser agora um quadrilátero, né? Ou quadriângulo. Então veja que na verdade o triângulo ele é um tipo de polígono rígido. Não há como a partir do triângulo obter um triângulo não convexo. Então o triângulo, quaisquer que sejam eles aí triângulos, eles sempre serão convexos. Ou seja, como a pergunta aí traz para nós, né? É possível construir um triângulo não convexo? Não, não é possível. Todo triângulo, ele sempre será convexo, certo, galerinha? Andando aí nos nossos estudos sobre triângulos, temos agora uma questão primordial aí nos estudos dos triângulos, certo, galera? Que é a questão aí da condição de existência dos triângulos. Quando é que um triângulo ele existe? Quando é possível, levando em consideração os seus elementos, através deles formar um triângulo? E aí eu trago para vocês aí 2 exemplos. Eu tenho aí um triângulo, né, com lados medindo 5, 7 e 6 centímetros, respectivamente, e tenho uma poligonal que parece um pouco até com o triângulo ABC, só que veja que essa poligonal aí, ela não é fechada, né? E, na verdade, poligonais também podem ser abertas, formadas por segmentos, assim como polígonos, mas não necessariamente fechados esses segmentos. E aí eu tenho agora 3 centímetros, 6 e 2. O que eu quero que vocês observem é o seguinte: veja que no caso aí do triângulo, sempre que eu somo as medidas de 2 lados, eu sempre vou obter uma medida maior que o terceiro lado. Notaram? Por exemplo, eu tenho aí 5 mais 7.
dá quanto? 12 centímetros. É maior do que o terceiro lado, do que 6 centímetros. Se eu partir aí para os lados 5 e 6, eu vou obter 11, ou seja, maior que o terceiro lado, 7 centímetros. E por fim, aí, se eu somar 6 mais 7, 13, maior que o outro lado, que é 5. Então percebam que em todas as situações, quando eu somo as medidas de dois lados, eu encontro uma medida maior que o terceiro lado. Perceberam isso? Então, se eu olhar agora para a poligonal ao lado, veja que houve um caso aí em que eu somei as medidas de dois lados, 3 mais 2, né, obtive 5, e esse valor foi menor que o terceiro lado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer justamente que é uma propriedade primordial para que eu possa formar um triângulo. Em todo triângulo, a soma das medidas de dois lados é sempre maior que a medida do terceiro lado, certo, pessoal? É sempre maior. Então, eu não consigo formar um triângulo, conforme eu mostrei aqui para vocês, onde a soma das medidas de dois lados seja menor do que o terceiro, certo? Não dá para formar. Então, guardem essa propriedade aí, que ela é de suma importância no que diz respeito ao estudo dos triângulos. Tá bom, galerinha? E avançando aí nesse estudo, temos a questão da classificação, né? Assim como nós temos aí RG, CPF, que são números que são responsáveis por nos identificar de forma específica, os triângulos também não são diferentes, vamos dizer assim. Eles possuem uma classificação que faz com que eles tenham características próprias, e tais características façam com que eles possuam nomes específicos, tá bom, galera? E primeiro tem aí a questão da classificação quanto à medida dos lados. Então, observem esse triângulo ABC, vejam que ele tem aí lados medindo 5, 7 e 8 centímetros. E o que eu quero que vocês notem é que esses lados aí, todos eles aí, no caso, vocês observarem, são diferentes. Eu tenho lado AB, 5 centímetros, tenho lado AC, 7 centímetros, e BC, 8. Todos os lados têm medidas diferentes. Então, todas as vezes que nós temos esse tipo de triângulo aí, dizemos que ele é escaleno. Certo, galerinha? Então, escaleno é todo o triângulo que possui aí os lados tendo medidas distintas. Avançando aí, agora observe que eu tenho um triângulo ABC novamente, só que neste caso aí, dois lados têm a mesma medida, né, 10 centímetros, e um diferente, 12. Nesse tipo de situação, eu vou denominar aí o meu triângulo de isósceles, certo, galerinha? Então, esse triângulo isósceles, ele tem duas medidas iguais e uma diferente. E, por fim, eu tenho aquele caso bem particular onde todos os lados, os três lados, têm a mesma medida. Então, nessa situação, eu denomino de equilátero, certo, pessoal? Então, essa classificação, ela leva em consideração o quê? A medida dos lados. Então, eu não posso confundir isso aí que eu acabei de falar com essa outra situação aqui, classificação quanto à medida dos ângulos. Então, percebam que nós temos duas classificações. Nesse caso dos ângulos, eu tenho que levar em consideração o seguinte: eu posso ter um triângulo como esse apresentado para vocês, que se vocês verem aqui direitinho, certo, pessoal? Esse triângulo aí apresentado para vocês, ele tem um ângulo, eu creio que vocês já viram essa figura aqui, lembram? Todas as vezes que um ângulo aparece com essa notação aí, do quadradinho com um pontinho no meio, é porque ele tem quantos graus? E aí, isso, ouvi daqui, viu? 90 graus, certo, galerinha? Então, quando eu tenho um triângulo desse formato aí, que tem um ângulo de 90 graus, eu vou chamar ele de quê? Retângulo, certo, pessoal? Se eu tiver um triângulo onde todos os ângulos internos tenham menos que 90 graus, como esse caso aqui, então 60 graus, 40 e 80. Todos os três ângulos são menores que 90 graus, são ângulos agudos. Então, nessa situação, eu classifico o triângulo como acutângulo, certo, pessoal? E, por fim, eu tenho o caso em que eu vou ter um triângulo que tem um ângulo aí, maior que 90 graus, um ângulo obtuso, nesse caso aí o de 130. Então, quando eu tenho essa situação aí, eu vou classificar como obtusângulo, certo, galerinha? Então, eu não posso confundir a classificação quanto à medida dos lados
e a medida dos ângulos. Medida dos lados é uma coisa, medida dos ângulos é outra. São elementos, mas faz com que eles obtenham aí nomes distintos. Avançando um pouquinho, né, e retomando aí o que já vimos em cenas de capítulos anteriores, a questão da soma dos ângulos internos de um triângulo, inclusive partindo daí podemos estender a coisa para polígonos com n lados, certo, galerinha? Com n ângulos, mas partindo sempre como base do triângulo. E percebam aí na ilustração, que ilustração bacaninha aí para vocês, né? Observem que eu tenho 3 ângulos aí, cada um com cores distintas, e se eu recorto esse triângulo aí de maneira a juntar esses ângulos aí pelos vértices e formar um único ângulo, vejam que eu vou obter justamente quem, ó? Um ângulo, qual é a classificação desse ângulo aí? Alguém lembra? Isso, ouvi daqui de novo, viu? Ângulo raso. O ângulo raso, ele tem justamente quantos graus? Isso mesmo, 180 graus, né? O dobro do ângulo reto, ou metade do ângulo completo, né? Que é o ângulo 360 graus, de um giro. Então, percebo que isso aí é uma propriedade também primordial, tal qual a questão lá da condição de existência, né? Em todo o triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é 180 graus, certo, galerinha? Não pode esquecer. E avançando um pouquinho, e essa é a parte diferente do nosso estudo, tem aí a questão dos elementos secundários, tá, pessoal? Esses elementos secundários, vocês vão perceber aí, pelos exemplos, que eles são sempre segmentos de reta no interior do nosso triângulo. E eu quero começar por esse caso aí. Vejam que eu tenho um triângulo, ABC, e o ângulo A, ele foi dividido em exatamente 2 ângulos iguais, ó, alfa e alfa. Então, são ângulos que têm a mesma medida. Imagine que o ângulo A tem 80 graus, por exemplo, e eu divido esse 80 graus em 2 ângulos, 40 e 40, certo? Isso é um exemplo específico. Note que esse segmento EE, ele dividiu o ângulo A justamente em 2 ângulos com medidas iguais. Então, todas as vezes que nós temos um segmento assim, no interior de um triângulo, que parte de um vértice, divide esse vértice em 2 ângulos iguais e se estende até tocar o lado oposto a esse vértice, nós iremos denominar que esse segmento aí, ele é chamado de, ó, bissetriz, certo, pessoal? Um segmento que divide um ângulo em 2 ângulos com a mesma medida e se estende até o lado oposto a esse ângulo que ele dividiu aí. Beleza, galera? E como é um triângulo, ele tem 3 vértices, eu posso traçar aí 3 bissetrizes, e o que é que acontece? Percebam que elas vão se encontrar em um ponto. E esse ponto aí de encontro, nós vamos chamar de incentro, certo, pessoal? Esse ponto, no caso aí, é ponto I, que é o encontro das 3 bissetrizes, ele será denominado de incentro. Beleza, galera? Avançando aí mais um pouco, nós temos agora um outro segmento. Só que veja que agora esse segmento aí, de A até B, ele não dividiu ângulo em 2 ângulos iguais, e sim dividiu a medida do lado, ó, esse lado aí que contém o ponto B, ele foi dividido em 2 lados com a mesma medida. Então, esse tipo de segmento nós iremos denominar de mediana, o próprio nome já traz, é mediana, metade, meio, certo, galerinha? Ele divide um lado em 2 lados com medidas iguais, de modo que forma um lado lá original. Novamente, um triângulo tem 3 lados, eu posso formar 3 medianas, e percebam que elas vão se encontrar aí, ó, nesse ponto G, certo, pessoal? Então, esse ponto de encontro entre as medianas, iremos denominar, ó, de baricentro, certo, galerinha? Um ponto de encontro entre as 3 medianas. E, por fim, para finalizar aí o nosso estudo sobre os triângulos, temos essa situação aqui. Temos um segmento que formou com um lado oposto ângulos retos. Perceberam? Ele sai do vértice A, foi até o lado oposto, lado BC, e lá ele forma um ângulo reto. Ele formou 2 ângulos retos. Um ângulo reto aqui, dessa parte, de A, H e B, e outro ângulo reto nessa parte de cá, ó, A, H e C, 2 ângulos retos. Então, esse tipo de segmento que faz isso, nós iremos denominar de, ó, altura, é uma altura do triângulo. Novamente, triângulo, vou ter 3 lados, posso formar 3 alturas, e esse ponto de encontro aí entre as alturas é denominado de, ó, ortocentro, certo, galerinha?
Então, está aí o nosso estudo sobre triângulos. Espero que vocês tenham aí aproveitado o máximo possível desses vídeos, né? Assistam direitinho, estejam sempre com o livro de vocês, acompanhando aí o vídeo e consultando o livro. Lembre de tirar as dúvidas, participar das nossas aulas, sejam no Hangouts, assistindo os vídeos direitinho, respondendo as questões, sempre observando a sequência da trilha, certo, galerinha? Então, um abraço aí, cada um de vocês, estamos juntos nessa e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Fala, galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Dasley. E lembrando que aqui a área do saber é matemática e o nível de ensino, 8º ano do ensino fundamental. Neste vídeo de hoje, pessoal, queremos aqui, juntamente com vocês, discutirmos as questões que foram propostas aí na plataforma Plural, no nosso estudo não presencial do dia 11 de agosto, terça-feira, onde nós pudemos aí explorar acerca do nosso último objeto de conhecimento matemático aí. Lembrando que este está localizado no livro didático de vocês, livro 2, capítulo de número 1, certo, galerinha? Em particular, estamos aí explorando especificamente a partir da página 26, que trata acerca da ampliação do estudo dos triângulos, certo, pessoal? E com essas questões aqui e as discussões das tais, poderemos esclarecer melhor os pontos abordados com respeito a esses objetos de conhecimento. Beleza, galera? Indo aí para a questão de número 1, lá da plataforma, ela traz um texto para nós, cujo título é As Cores da Luz Branca, e ele traz justamente a questão da formação do arco-íris a partir da luz branca, certo, pessoal? E se vocês observarem bem aí na imagem ao lado do texto, esta imagem ela tem justamente um formato geométrico espacial específico. Só para recordar, essa forma geométrica aí é justamente o que? Um prisma, certo, pessoal? Lembrando que prisma é um tipo de sólido geométrico com faces planas e, em particular, essas faces planas, elas vão ter aí, nesse caso aí desse prisma, o formato retangular, né? Nós temos aí 3 faces laterais na forma retangular e as bases desse prisma no formato de triângulo, certo, galerinha? Um formato triangular, tanto nessa face aqui em cima, certo? Nós temos aí uma face em particular base no formato triangular, formato de triângulo. Como vocês pudessem manipular esse prisma e virassem ele, né, vocês veriam que a base, ou seja, a face de baixo, também tem esse formato aí de triângulo, certo, galera? E a questão, ela diz o seguinte: note que a face superior e a face inferior do prisma são as bases, como acabei de mencionar. E essas tais são justamente triângulos idênticos, né? Triângulos, certo, pessoal? Então, estamos aí tratando especificamente de triângulos. E a situação apresentada diz o seguinte: é possível que os ângulos de cada triângulo, ou seja, se eu levo em consideração aí essa parte de cima, essa face superior, ou até inferior também, elas vão ter o mesmo formato aí, certo? Então, se eu levar em consideração, eu vou separar aqui para que vocês possam ver melhor o que eu quero dizer para vocês, certo? Pronto, eu separei aí essa face de triângulo. Então, essa face aí, esse triângulo aí apresentado, é possível que seus ângulos internos, isto é, esse ângulo aqui, ó, vendo? Esse outro aqui, ó, percebem? E por fim, esse outro aqui. É possível que seus ângulos internos, eles tenham aí a medida de 60 graus,
110 graus e, por fim, 45 graus, temos aí duas alternativas, sim ou não. E aí, galera, é possível que os ângulos internos desse triângulo aí, dessa face superior ou inferior desse prisma, tenham, respectivamente, essas medidas? O que é que vocês acham, galera? E aí? Isso, ouvi daqui, viu? Não, muito bem, né? Por que não? Não é porque eu estou falando, eu ouvi vocês falando daqui. E justamente para sabermos isso, temos que levar em consideração o nosso estudo aí de triângulos e, em particular, quando nós exploramos sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, beleza, galera? Lembrando que é o SI, né? Soma dos ângulos internos de um triângulo. E lembrando que, em particular, em todo triângulo, nós vimos isso aqui lá no estudo dos polígonos, quando nós tivemos a necessidade de quantificar essa soma dos ângulos internos de um triângulo para, a partir dele, maximizar a coisa e encontrar a soma dos ângulos internos para um polígono qualquer. Nós vimos através de alguns experimentos ou através também de demonstrações matemáticas que, no caso do triângulo, a soma é sempre quanto? Hein? Isso mesmo, né? 180 graus. E nós vimos, inclusive, isso no nosso estudo dessa semana, nosso estudo de ampliação dos estudos dos triângulos, certo, galera? E aí, se a soma dos ângulos internos em um triângulo deve ser 180, para eu saber se realmente é possível que os ângulos desses triângulos aí das faces superior e inferior meçam 60, 110 e 45 graus, respectivamente, só eu somar, né? Eu somo aí 60 com 110, certo, galera? Quando eu faço essa soma aí de 60 com 110, já vou obter quanto? Já vou obter aí 170, certo, pessoal? E perceberam que para 180 só falta quanto? Isso, ouvi daqui, né? Faltam 10. Só que aí veja quanto mede o terceiro ângulo, segundo a questão, 45. E perceba que se eu somar 170 com 45, eu vou passar e muito do 180, né? Eu vou obter aí, quanto? Isso mesmo, né? 215 graus. Então, percebam aí que não é possível, certo, galerinha? Avançando aí para a questão de número 2, lá da plataforma, temos aí, novamente, uma questão contextualizada, vocês devem estar percebendo, né, as questões aí bem contextualizadas, né? Inclusive, trata sobre essa questão mesmo de tecnologia também, né? Em particular, essa questão 2 fala sobre a vantagem, né, de espelhos decorados, né, espelhos diferenciados, certo, galera? E aí, o que é que acontece? Deixar o texto aí, né, para que vocês possam ler, né, como curiosidade. E, em particular, a questão pergunta o seguinte: observe novamente, percebam que eu tenho aí um espelho, né, e esse espelho, ele é justamente em qual formato? Isso mesmo, formato triangular, certo? Trazer ele aqui, formato triangular, eu tenho aí um triângulo novamente. E aí ele diz o seguinte, o enunciado: se dois lados medem 2 metros, qual das alternativas abaixo representa a possível medida para o terceiro lado? Então, ele já traz aí essa condição, né, de que eu tenha dois lados medindo 2 metros. Se nós olharmos aí para esse espelho, isso é questão mesmo visual, né, está bem aí, né, na nossa frente, é algo trivial. Percebam que eu posso apontar justamente esse lado aí com 2 e automaticamente esse outro. Perceberam? Se ele diz, dois lados medem 2 metros. Então, eu tenho os dois lados aí no olhômetro, né, com o mesmo tamanho. Então, justamente vai ser os 2 metros que o enunciado traz para nós, né? E resta saber justamente o terceiro lado. Hein? Aí, interrogação. E aí, galera? Qual será a possível medida para o terceiro lado? Professor, é possível saber isso? Sem dúvidas. Lembram que nós estudamos essa semana a questão da desigualdade triangular? Claro que parece outro nome diferente, né? Mas, na verdade, quando eu estou falando desigualdade triangular, eu estou justamente falando em quê?
Estou falando na condição de existência de um triângulo. Beleza, galera? E nós vimos o que? Que justamente a condição para que um triângulo exista é necessário que, se eu somo as medidas de dois lados, essa soma, o total, seja maior que a medida do terceiro lado, porque senão vai dar aquela problemática que nós vimos lá em uma das figurinhas, que os dois lados lá, ao somarmos eles, obtivemos uma medida menor que a outra medida lá, o outro lado. E aí não tinha como formar o triângulo, ficava aquela poligonal aberta, parecida com um triângulo, mas como se fosse um triângulo decepado, né? Onde eu peguei dois lados e literalmente os discepei, né? E não tinha como fechar aquele triângulo. Então eu tenho que levar isso em consideração. A soma das medidas de dois lados em um triângulo deve ser sempre maior que a medida do terceiro. E aí, pessoal, eu já tenho esses dois lados aí. E se eu somar essas medidas, 2 mais 2, continha, né, pessoal? Essa tranquila, né? Isso mesmo, ouvi daqui, né? 4. Então, já obtive 4. Eu sei que a soma das medidas de dois lados deve ser maior que o terceiro lado. Nesse triângulo aí, a soma já dá quanto? 4. Se eu olho as alternativas, perceba que o item A, o item B e o item D, eles têm medidas, né, 11, 8 e 5, respectivamente, que são maiores que 4. E isso vai de encontro com o que nós acabamos de falar, né? A soma das medidas de dois lados deve ser o quê? Maior que a medida do terceiro. Então, tanto 11 como 8 como 5 são maiores que essa soma. Então, nenhuma dessas três medidas é possível. Ou seja, restou quem? Item C. Certo, pessoal? Item C, 2 metros. Então, eu posso ter sim aí, né? 2, 2 e 2. E, em particular, eu vou ter aí, né, um triângulo equilátero. Certo, pessoal? Equilátero? Que nome diferente, né? Não é bem diferente assim, né? É justamente a questão lá da classificação dos triângulos, tanto levando em consideração o tamanho, né, a medida dos lados, como também levando em consideração a medida dos ângulos. E aí, partindo para essa terceira questão, a penúltima questão aí da plataforma, Cezinho, né, que estuda em uma turma de 8º ano, tá ele aí, né, dando um joinha para nós, ele traz uma situação para que analisemos, né? Uma situação que foi proposta aí pelo professor de matemática dele. E ele diz o seguinte: em um triângulo, os ângulos internos medem 35 graus, 65 graus e 80 graus, respectivamente. E aí ele quer dizer o seguinte: sabendo disso, como podemos classificar esse triângulo quanto à medida dos ângulos? E aí, pessoal, quanto à medida dos ângulos, né? Na verdade, eu já sei, se eu fizer essa soma aí, né? 35 mais 65, 100 graus, mais 80, 180, beleza, né? De fato, esses ângulos podem ser ângulos de um triângulo, porque a soma dá 180, conforme a primeira questão. Analisando esses tamanhos aí de ângulos, essas medidas de ângulos, percebam que todas elas, tanto 35 como 65 e 80, todas essas medidas aí são que menores que quantos graus? Que 90. Percebe? Todos aí medem menos que 90 graus. Então, lá dos nossos estudos bem anteriores, de anos bem anteriores, 6º ano, 5º ano, lembram como tínhamos classificado um ângulo, levando em consideração a sua medida ser menor que 90 graus? E aí, galerinha, quem lembra? Isso mesmo, né? Um ângulo agudo, né? Então, um ângulo agudo é um ângulo que possui medida inferior a 90 graus. Percebam que esses três ângulos aí, todos os três possuem uma medida menor que 90 graus. Então, eu trago essa nomenclatura aí de agudo e faço essa junção com a classificação dos triângulos. E levando isso em conta, eu vou ter o quê? O Cezinho ele pede para classificar, né? Como podemos classificar esse triângulo? Quanto à medida de quem?
os ângulos. Então, esse triângulo aí, se todos os três ângulos são ângulos agudos, ou seja, medem menos que 90 graus, ele vai poder ser classificado como acutângulo. É um triângulo acutângulo. Beleza, galera? Porque é um triângulo em que todos os três ângulos internos medem menos que 90 graus. Só é lembrar lá de agudo, acutângulo. Beleza, galera? Avançando para a penúltima questão, lá da plataforma, temos o seguinte, né? Olga aí, né? Gosta de fazer viagens pelo mundo. E ela encontrou formas geométricas, como vocês podem ver aí na imagem, tá vendo? Tem aí castelos, né? E tem essa casa aqui, tá vendo? Esse prédio aí, no meio da cidade, beleza? E percebam, vou até fazer um recorte aqui, para que vocês possam observar melhor, certo? Se vocês observarem melhor aí, percebam que lá em cima eu tenho um formato justamente o que? Triangular, certo, galera? Eu tenho um formato triangular aí, lá no telhado da casa, certo? Eu tenho um formato triangular. E diz que ela lá dentro, parte inferior da casa, verificou que essa superfície aí no formato triangular, né, ela verificou isso pelo lado de dentro, forma um triângulo ABC, ou seja, de vértices A, B e C, e os ângulos medem justamente 50 graus, 45 e 85. E aí diz o seguinte, se ela traçar um segmento partindo do ângulo A, dividindo ao meio, e esse segmento, né, vá até o lado oposto a esse ângulo A. Como podemos denominar esse segmento? Bissetriz, mediana ou altura? Então vamos lá, né? Eu tenho um triângulo, vou colocar ele aqui, para vocês verem melhor, triângulo, e vou denominar aí um dos vértices de vértice A. Beleza, galera? Vértice A. Vou colocar ele aqui, para que vocês possam ver. O vértice superior A. Vejam que eu tenho justamente aqui, perceberam? Um ângulo. E o que é que ela fez? Ela traçou um segmento que pegou esse ângulo A e dividiu em dois ângulos. Perceberam? Dois ângulos aí, tá vendo? E esse segmento ele iniciou aí no ângulo A, dividiu esse ângulo em dois e foi lá para o outro lado. Tá vendo? Ele saiu de A e vou colocar que ele foi se parar aqui. Eu vou colocar um ponto M aqui, ponto M, para dizer que é um ponto aí que apareceu, né? Lá, no outro lado. Se esse segmento, percebam que ele ligou um elemento primário do triângulo, que é ângulo, a outro elemento primário do triângulo, ou seja, lado. Ele fez essa ligação. Então, ele já não é um elemento primário. Ele é um elemento o quê? Secundário. Né? Elemento secundário. E, em particular, ele dividiu o ângulo. Ele dividiu esse ângulo A em dois ângulos aqui com medidas iguais. Então, se esse elemento aí secundário tem esse papel de dividir ângulo, ou seja, elemento de triângulo, elemento primário de triângulo em dois ângulos iguais, em particular pelos nossos estudos aí de elementos secundários, nós sabemos aí que esse segmento aí em particular AM, né, que tem essa função de dividir um ângulo em dois ângulos com medidas iguais e terminar lá no lado oposto a esse ângulo que foi dividido, ele será denominado de quê? Quem lembra? Isso, ouvi daqui, bissetriz. Beleza, galera? Então, bissetriz é esse elemento secundário que tem essa função aí de dividir um ângulo em dois ângulos com medidas iguais, inicia nesse ângulo e vai até o lado oposto a ele. Beleza? Um elemento aí secundário. E por fim, temos aí a quinta questão, né, para quem assiste anime, né, gosta aí, né, lá do Naruto em particular, diz que o Shikamaru estava lá no exame Chunin e planejando lá como realizar um ataque de maneira a surpreender a equipe adversária, né? E aí ele pensou em percorrer o seguinte caminho, observe aí no desenho o caminho que ele pensou em percorrer sem ter que passar aí pelo rio. Veja que a equipe do Shikamaru está aí, onde está assinalado, a equipe do Shikamaru, eles estão aqui. E a outra equipe está lá do outro lado, perceberam?
Se eles fossem tomar esse caminho aqui, por aqui, eles iriam passar pelo rio. Opa, seria uma situação mais complicada. Por outro lado, a equipe lá poderia já estar aguardando eles por aqui, por ser o caminho mais direto, vamos dizer assim. Então, para a equipe ali adversária, não seria tão surpresa. Mas ele decide fazer uma outra trajetória. Ele decide sair de onde eles estavam, ir pela nascente do rio, ali onde está aquela árvorezinha ali, onde está essa árvore aqui, para depois chegar lá e, quem sabe, surpreender a equipe. Mas vejam que se nós juntarmos todos esses três caminhos, esse caminho que ele pensou, que sai de onde eles estão, vão para a nascente do rio, lá na árvore, e chega até a equipe adversária, e esse outro caminho direto, passando pelo rio, vejam que forma justamente o quê? Que figura, isso mesmo, né? Triângulo. E aí vocês podem ler aí melhor o enunciado, né? E no enunciado vocês vão ver o seguinte, que a distância entre a equipe e a árvore, essa distância aqui entre a equipe e a árvore, que eu vou chamar de D, é a mesma distância entre a árvore e a equipe adversária, certo? Então, são duas distâncias iguais, ó, D e D, a distância da equipe até a árvore e da árvore até a equipe adversária, é a mesma. Já a distância entre as duas equipes passando pelo rio, ou seja, por onde eu disse inicialmente, por aqui, é uma distância diferente. Então eu vou chamar aí de M, certo? Vou representar pela letra M, só por questões de representação. E ele diz o seguinte: esse triângulo, levando em consideração as medidas dos lados, embora não sejam conhecidas essas medidas, né? Tem aí D, D e M, para representar possíveis valores de distâncias. Mas o que é que acontece? Dá para sim classificarmos esse triângulo quanto à medida dos lados, certo? Lembram lá da classificação de triângulos? Quando eu tenho um triângulo que tem dois lados tendo a mesma medida, então, ó, se eu tenho esse triângulo aí, certo? Vou desenhar aqui a parte, esse triângulo. Eu sei que a distância aqui D é a mesma daqui, D. E sei que a distância aqui é diferente, M. Então tem um triângulo que tem dois lados tendo a mesma medida e um diferente. Lembram como eu classifico ele? Isso mesmo, né? Como um triângulo, ó, isósceles, certo? É um triângulo que tem duas medidas, né? Dois lados tendo a mesma medida e um lado tendo a medida diferente. E para finalizar essa discussão, ó, perceberam, galerinha do bem, que vejam que aqui nós, de certo modo, estamos envolvendo álgebra, porque a questão apresentou os valores dessas medidas? Não, justamente, não apresentou. Mas isso, mesmo com essa questão da não apresentação de valores numéricos, não me deixou impossibilitado de fazer essa classificação, porque essa classificação ela é geral, ela é generalizada, genérica. Então, se é genérica, eu não preciso ter valores específicos e falar sobre isso, sobre generalização, é justamente sinônimo de álgebra, ou seja, eu uso um valor desconhecido para representar quaisquer valores numéricos que eu queira. Mas mesmo com isso aí, essa classificação de isósceles, ela é genérica, certo, galerinha? Ela não tem algo específico. Desde que um triângulo tenha dois lados tendo a mesma medida e um diferente, já era. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham aproveitado essa discussão. Quaisquer dúvidas, estamos juntos por meio aí das plataformas, né, plataforma plural e outros meios possíveis. Um abraço e até a próxima!